Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para mais uma análise de uma música, dessa vez de Taylor Swift. Esse foi um pedido de um aluno meu, Júnior, grande Júnior, e nós vamos falar então da The Last Great American Dynasty. É uma música cheia de detalhes, tive que estudar bastante porque tem muitas informações que estão por trás dela, né? Então, sempre quando a gente vai analisar uma música, tem muito para aprender. Aliás, qualquer peça de arte, né? Não só música, como, enfim, quadros, livros, etc., você pode sempre analisar em diferentes aspectos. Um aspecto é sempre aquele que você ouve, né? Ó, oh, beleza, tô só ouvindo a música aqui, tô curtindo e tal. Você pode ler a letra, entender a letra, mas sempre vai haver ali outras referências e às vezes referências dentro de referências, e hoje eu vou buscar falar um pouquinho do inglês, mas também dessas referências nesta música da Taylor Swift, algumas referências inclusive históricas. Então vamos aprender bastante com ela. Como sempre, vamos começar lendo, né, fazendo uma leitura aqui geral, rapidinho, e depois eu passo para a interpretação, falando um pouquinho de algumas curiosidades aqui. Então, Taylor Swift, The Last Great American Dynasty. Rebecca rode up on the afternoon train. It was sunny. Her saltbox house on the coast took her mind off St. Louis. Bill was the heir to the Standard Oil name and money, and the town said, "How did a middle class divorcee do it?" The wedding was charming, if a little gauche. There's only so far new money goes. They picked out a home and called it Holiday House. Their parties were tasteful, if a little loud. The doctor had told him to settle down. It must have been her fault. His heart gave out. And they say, there goes the last great American dynasty. Who knows if she never showed up, what could have been? There goes the maddest woman this town has ever seen. She had a marvelous time ruining everything. Rebecca gave up on the Rhode Island set forever, flew in all her beach-back friends from the city, filled the pool with champagne and swam with the big names, and blew through the money on the boys and the ballet, and losing on card game bets with the Lee. They say she was seen on occasion pacing the rocks, staring out at the midnight sea. And in a feud with her neighbor, she stole his dog and dyed it key lime green. 50 years is a long time. Holiday House sat quietly on that beach, free of women with madness, their men and bad habits, and then it was bought by me. I had a marvelous time ruining everything. A marvelous time ruining everything. A marvelous time. I had a marvelous time. Então vamos entender um pouquinho mais sobre esta letra, bastante curiosa. Percebi, né? É muito comum, as pessoas me disseram, e de fato notei que sempre as letras da Taylor Swift têm bastante história, então vamos entender um pouquinho mais dela agora. Bom, então vamos lá. Primeiro, The Last Great American Dynasty, então a última grande dinastia americana, né? É o título desta música. A história é real, faz muitos paralelos com Rebecca, né? Essa primeira palavra aqui que temos, primeiro nome citado, foi de fato de uma mulher que morava nesta casa. Enfim, vamos contar um pouquinho dessa história, e é uma história real e tem muito a ver com a história da própria Taylor Swift. Vamos entender parte por parte aqui. Então, Rebecca rode up on the afternoon train. It was sunny. Então, Rebecca, aqui é o verbo to ride, né? Sempre lembra, o verbo to ride é como se fosse um andar, mas não um andar de caminhar com suas próprias pernas. Rode é o verbo andar, de andar com diferentes transportes, né? Então, she rode up. Então, ela veio, ela se locomoveu, né? Num trem, né? Da tarde, né? Afternoon train. It was sunny. Estava um dia ensolarado, né? Her salt box house on the coast took her mind of St. Louis. Então,
aqui é muito interessante. A sua casa de saleiro, né? Saltbox House, mais ou menos isso, né? Sua, sua casa de saleiro, o que é? Né? Muita gente pode, de novo, como eu havia já dito, você pode até entender a letra, entender de inglês, mas se você não entender algumas referências por trás, fica um pouco difícil. Saltbox House é um estilo bastante peculiar de casa, né? Vou aqui mostrar para vocês como é. É um estilo, portanto, né? A gente não sei se tem uma tradução muito boa para isso, né? Uma casa de saleiro é uma casa meio tortinha aqui. Vamos procurar. Se a gente procura aqui no Google, vou mostrar aqui para vocês, mais ou menos desse estilo aqui. Percebe? Então até uma casa um pouco desencontrada, assim, uma arquitetura bastante curiosa, né? Então, quando ela fala Saltbox House, ela está falando disso aqui. Ela está falando de uma casa neste estilo aqui, beleza? Então, é uma curiosidade aí, né? É um tipo específico de casa, tá? Então, voltando aqui, né, para a música, Her saltbox house on the coast took her mind off St. Louis. Então, sua casa de saleiro, já mostrei o estilo da casa, na costa, né, na praia, né, tirou sua mente de São Luís, né, tirou seu foco de São Luís, né. Bill was the heir to the Standard Oil name and money. Então, aqui outra coisa interessante, esse Bill was the heir. Heir é uma das poucas palavras em inglês que, apesar de começar com H, não se pronuncia. Vou dar aqui né? Então, heir, tá? Eu falo heir mesmo, né? Bill was the heir. É a mesma situação de hour, né? De um horário, de hora, né? Então, heir, que significa herdeiro, é uma das poucas palavras em inglês, repito, que tem o H mudo, ok? Junto com a palavra hour. Então, Bill was the heir. Bill era o herdeiro da Standard Oil, né? Do nome Standard Oil e do dinheiro Standard Oil, basicamente isso. Standard Oil, gente, aliás, né, ainda uma empresa, chegou a ser a maior empresa do mundo, né? De petróleo, óbvio, e tem relação, inclusive, por isso que é uma dinastia, por isso que fala, né, The Last Great American Dynasty, é porque, óbvio, a Standard Oil, ela vem de um dos homens mais ricos que já existiu, quiçá o mais rico, né? Muitas pessoas consideram como o mais rico que já viveu na Terra, que é o Rockefeller, né? A família Rockefeller é uma família bastante conhecida e ele tinha basicamente um monopólio de petróleo. E o que aconteceu? Sua empresa era tão grande, né? Sua empresa era tão grande que o governo americano solicitou a divisão, né? Solicitou a divisão da empresa. E eu vou mostrar aqui mais ou menos também numa imagem para vocês como é que ela foi dividida, tá? Para vocês só terem uma noção do tamanho dela, né? Então vamos lá. Aqui está ela. Bom, então aqui a gente tinha a Standard, né? E aí ela foi dividida aqui, ó, com a Standard Oil of Kentucky, Standard Oil of California, Standard Oil of New York, a Esso, né? Tudo isso aqui foi dividido, tudo veio, na verdade, de uma empresa só, né? Aqui adquiriu a Texaco, a Chevron. Então, quem conhece um pouquinho desse mercado sabe que é coisa para caramba. Os caras eram gigantes. E aí uma curiosidade é que quando a empresa foi dividida, quando a empresa deles, né, quando a Standard foi dividida, na verdade o Rockefeller ficou ainda mais rico, né? Ele ficou ainda mais rico. Fizeram isso com o intuito de repente, dividir a sua riqueza, né? Porque ele tinha basicamente um monopólio, mas ele acabou ficando mais rico com essa divisão.
E ela tá falando, claro, dos herdeiros disso daí, e é uma história real, tá? Então, voltando aqui, só queria fazer essa explicação rápida sobre a origem disso, né? Então, vamos lá. Ele fala, Bill was the heir to the Standard Oil Name and Money, ou seja, ele era o herdeiro da Standard Oil. Poxa vida, ou seja, só para vocês terem uma noção, né? Mostrei aí para vocês, foi uma das maiores, chegou a ser a maior empresa do mundo, foi dividida, mas continuou, né, rendendo dinheiro para caramba, né? And the town said, how did a middle class divorcee do it? E a cidade, né, a região, dizia, como uma mulher divorciada, né, de classe média conseguiu? Conseguiu o quê? Conseguiu casar-se com Bill, né? The wedding was charming if a little gauche. Então, o casamento, a cerimônia, aqui uma outra coisa interessante é que uma coisa é a cerimônia, que é o wedding, diferente de marriage. Marriage é o casamento, é a vida de casados, vamos dizer assim, né? Quando eu falo wedding, wedding é a cerimônia mesmo, casamento no sentido de cerimônia. Então, o casamento foi bonitinho, né? It was charming, the wedding was charming, if a little gauche. Então, o casamento foi bonitinho, sim, um pouco estranho esse gauche, né? Na verdade é uma expressão do francês, né? Um pouco diferente, estranho, né? There's only so far new money goes, né? Aqui, o novo dinheiro só consegue, não consegue fazer milagres, por exemplo, é o que seria mais ou menos a tradução se fosse pegar uma expressão interessante aí, né? Então, there's only so far new money goes. Então, tem um limite para o novo dinheiro. Existe um limite, né, para o dinheiro também. They picked out a home and called it Holiday House. Eles escolheram um lar e chamaram de Holiday House, né? Casa de feriado, alguma coisa assim, de férias, né? Casa de férias. Their parties were tasteful, if a little loud. Então, suas festas eram boas, tasteful. Tasteful é uma coisa apetitosa, if a little loud. E um pouco altas, né? No sentido de exageradas, talvez, né? The doctor had told him to settle down. O médico havia dito para ele para se acalmar, para ele ficar de boa, né? Porque ele estava provavelmente cometendo muitos excessos aí, né? It must have been her fault. His heart gave out. Aí ela tá fazendo aqui uma provocação, falando um pouco dessa questão feminina, porque se o cara morreu com um ataque cardíaco, foi culpa da mulher, só pode ser culpa da mulher, né? É meio que uma ironia aqui que ela tá fazendo, né? It must have been her fault. His heart gave out. Então, deve ter sido culpa dela que o coração dele cedeu, que o coração dele falhou, né? And they say, e eles dizem, there goes the last great American dynasty. Lá se vai a última grande dinastia americana. Who knows if she never showed up, what could have been? What could have been, na verdade, né? Quem sabe, se ela não tivesse aparecido, o que poderia ter acontecido? Ou seja, implicam que ela foi a causadora de toda a desgraça e assim por diante, né? There goes the maddest woman this town has ever seen. Então, lá se vai a mulher mais louca, mais doida que esta cidade já viu, tá? Has ever seen de novo, present perfect, sempre muito presente, né, gente? Às vezes eu ensino present perfect. O pessoal fala assim, nossa, eu nunca vi o present perfect. Nunca vi Present Perfect. Né? Dá uma lidinha quando a gente começa a ler, analisar aqui as letras. Tem muito Past Perfect, Present Perfect. Tá muito presente. Sempre, vocês veem aqui na análise, sempre tá aí nas músicas, né? Então, sempre é importante aprender e notar com Present Perfect, Past Perfect e assim por diante. Bom, mas continuando aqui a análise. There goes the maddest woman this town has ever seen. Lá se vai a mulher mais doida que esta cidade já viu. She had a marvelous time ruining everything. Ela teve um belo momento, um ótimo momento arruinando tudo. Ou seja, ela se divertiu arruinando tudo, né? Ela gostou muito de arruinar tudo. Ou seja, está falando aqui de todo o preconceito social que tem com a mulher e
se o cara morreu, se o marido dela morreu de ataque cardíaco, com certeza foi a culpa dela, né? Aqui é uma crítica, uma ironia aí a isso, né? Rebecca gave up on the Rhode Island set forever. Então ela desistiu, ela abandonou o set de Rhode Island para sempre, né? O palco, a cena de Rhode Island para sempre. Flew in all her beach pack friends from the city. Ou seja, aqui ela trouxe, flew in significa, aqui é o verbo to fly, né, o verbo voar, mas aqui como é que ele é usado em inglês, né? Eu posso falar I flew my friends in, ou seja, eu trouxe meus amigos voando, né? Eles vieram voando, eu que os trouxe, ou seja, tudo isso tá dentro de um mesmo uso de um verbo. Isso daí é permitido em inglês. Flew in all her beach pack friends from the city, ou seja, ela trouxe todos os seus amigos dessa beach pack, né, que é o alcateia, ou enfim, é um grupo de amigas que existe aí. Também estudei, eram 4 amigas, parece que eram bem próximas da Rebecca, né? Então tá dizendo assim, ó, ela trouxe essas amigas aí, esse pack é sempre um grupo, né? Enfim, de animais, amigos, coisas, enfim. Então, trouxe esse grupo de amigas para se divertir lá, ou enfim, né? Trouxe elas da cidade. Filled the pool with champagne, encheu a piscina com champanhe, coisa chique, né? Quem nunca fez isso? Você nunca encheu uma piscina de champanhe? Desculpa dizer, você é pobre, né? Quem nunca encheu uma piscina com champanhe, né? Eu todo dia tô lá enchendo a minha piscina de champanhe. Quem dera, né? And swam with big names, e nadou com grandes nomes. And blew through the money on the boys and the ballet. E, tipo, torrou, blew, o verbo to blow é o verbo soprar, às vezes também entendido como o verbo explodir, mas aqui, né, jogou dinheiro em garotos e no balé, né, gastou dinheiro a dar pro pau, né? And losing on card game bets with Dali, e perdendo em apostas com Dali. Aqui realmente o salvador Dali. Esta Rebecca aqui desta história, ela realmente era amiga do Salvador Dali. Se você não conhece o Salvador Dali, pelo amor de Deus, grande artista, né? Pintor, enfim, ele fazia esculturas também, creio. Enfim, foi um renomado artista aí, e ela realmente era amiga dele e comprou várias coisas que ele produzia, algumas peças de arte, enfim. Eles eram bem próximos, então aqui mais uma referência interessante. Então, gastou lá dinheiro também com Salvador Dali. They say she was seen on occasion. Dizem, né? Eles dizem que ela foi vista numa ocasião. Pacing the rocks, né, staring out at the midnight sea. Né? Dizem que ela foi vista em uma ocasião. Pacing the rocks, você que anda ou corre deve já conhecer, né? Que é simplesmente andando, né? Mas geralmente quando a gente fala pace, geralmente fala de alguma coisa mais ritmada, né? Um pacing, né? Mas aqui tá falando ela andando pelas pedras e olhando para o mar da meia-noite, né? And in a field with her neighbor, e numa discussão com seu vizinho, she stole his dog and dyed it key lime green. Ela roubou seu cachorro e o tingiu. Aqui interessante, esse dyed, né? Muitas pessoas falam, ué, dyed, né? Não é o verbo to die aqui, de morrer? Não, também não é o verbo to die, de morrer. Aqui é o verbo tingir. Então, quer dizer que ela tingiu o cachorro de limão. Aliás, de verde de limão, né? Basicamente isso. 50 years is a long time. 50 anos é um longo tempo. Holiday house set quietly on that beach. A casa que ela está se referindo, né? Ficou lá quietinha naquela praia, né? Naquele cantinho, né? Free of women with madness. Livre de mulheres loucas. Their men and bad habits. Seus homens e maus hábitos. And then it was brought... Desculpa.
And then it was bought by me. Então ela foi comprada por mim. E de fato a Taylor Swift comprou essa bendita dessa casa chamada de Holiday House. Isso daí é verdade. Ela comprou. Então fez a música aí em homenagem a Rebecca, que se casou com Bill, né, que era herdeiro da Standard Oil. E a Taylor Swift realmente comprou e aí fez essa homenagem aí pra casa, sei lá, né, pra história da casa, enfim. Eu vou colocar aqui uma imagem para vocês terem uma ideia aqui dessa dessa casa. Muito interessante, muito bonitinha, né? Naquela coisinha, na colina, sei lá se é uma colina. Não sei o nome apropriado para as coisas às vezes. Aqui essa é a casa que ela comprou, né? Basicamente bonita, né? Bem legal, bem bonitinha. Se eu tivesse dinheiro, com certeza compraria alguma coisa assim. Deixa eu abrir aqui melhor para vocês. Isso aqui é muito mais fácil vocês simplesmente procurarem aí, né? Então, esta é a casa referida, né? Que era do Bill e da Rebecca. E a Taylor Swift, de fato, comprou, se eu não me engano, 2003, 2013, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então ela fala na música e ela realmente comprou a bendita da casa. Então voltando aqui para finalizar, It Was Bought By Me, foi comprada por mim. I had a marvelous time ruining everything. Eu tive um ótimo, eu me diverti, né, arruinando tudo. Um ótimo momento arruinando tudo, né? Me diverti muito arruinando tudo. Enfim, e aí ela repete isso algumas vezes. Música bastante interessante, bem contextualizada, enriquecedora no sentido histórico, é bem interessante mesmo. Foi bem legal ter analisado essa música aqui da Taylor Swift. Muito obrigado, Ju, por ter mandado esta sugestão. Vou ver se eu analiso algumas outras, pegando aí alguns outros detalhes. Tem bastante expressões aí, bastante ideias por trás, né? Sempre de uma obra. Bom, vou ficando por aqui. Muito obrigado. Se você quiser deixar o seu like, compartilhar, se inscrever aí, fique à vontade e até a próxima. Valeu!